Vamos lá então. Pessoal, bom dia. São 8h20 da manhã. Estamos aqui na quarentena, né, gente? Vamos lá. Bom, gente, espero que todos estejam bem, tá? Para quem não reconheceu a voz de sono, aqui é o Fernando, professor de Geografia, tá? Seguinte, antes de começar a aula, gente, espero que todos estejam bem, espero que não tenham caído na paranoia, tá? Espero que todos estejam bem informados sobre o coronavírus, sobre o que deve ser feito e principalmente o que não deve ser feito. Espero que não caiam em fake news, né? Isso é muito importante. Não caiam na paranoia de achar que o mundo vai acabar, tá? A situação não é fácil, a situação vai se complicar, vai. A gente precisa ser realista, mas não ser pessimista ao ponto de cair na paranoia, tá? Vamos lá, gente. Tirando essa questão do coronavírus, claro que ela impõe certas restrições a nossas pessoas, né? A minha, de vocês. Felizmente temos um negócio chamado internet, programas que fazem a gente poder montar a aula online. Então eu vou disponibilizar, pelo menos para a gente inicialmente fechar o conteúdo do primeiro bimestre, que é aquele conteúdo que a gente estava vendo na sala de aula, que era de cartografia, tá? Então eu vou falar um pouquinho rapidamente dessa primeira parte, até porque a gente já viu, tá? Vamos lá então. Né, a cartografia ela pode ser tanto entendida como uma ciência ou como uma arte, né? Aqui a gente vai ter um exemplo bem claro disso, né? Do lado esquerdo a gente tem o quadro do Leonardo da Vinci, né? Em que ele retrata a cidade de Imola, que é a mesma cidade sendo retratada no quadro ao lado, quadro da direita. A diferença é que hoje, vários produtos cartográficos, eles vêm de imagens de alta resolução de satélites. Então, sim, hoje existem faculdades que desenvolvem esses tipos de produtos cartográficos. No caso, a engenharia cartográfica é a ciência responsável pela elaboração de produtos cartográficos. Claro que outras profissões também podem, mas a principal profissão associada à elaboração dos mapas hoje em dia é a ciência cartográfica ou engenharia cartográfica, tá? Então pode ser entendido de ambas as partes. Aqui na verdade a gente já falou, né, do Central Park. Ele evidencia, né, Nova York, para quem não conhece, né, ele evidencia justamente uma imagem de satélite de alta resolução. Claro que aqui ele não tem uma função científica, é mais uma função ilustrativa de se mostrar, né, a resolução meio tridimensional, né, de um determinado local. No caso aqui, a ilha de Manhattan, que é um dos 4 bairros de Nova York. Tá? Aqui também é uma outra imagem que evidencia uma resolução alta. Quando a gente fala resolução alta, é que a gente consegue ver um grau de imaginamento, de detalhe, de detalhamento muito grande. A gente consegue ver sombreamento, grau de textura, de cor, né? Claro, além do fato de entender o que está sendo mostrado, né, nas imagens, com uma alta resolução. Tá? Então, obviamente, a ciência cartográfica, ela, como uma ciência que trabalha com tecnologia, né, ela evoluiu, né? No caso do imaginamento, ela melhorou muito na questão de precisão daquilo que está querendo ser mostrado, né? Então, por exemplo, a gente vai pegar então aqui, é o mesmo local sendo mostrado em diversos momentos e com diversos graus de resolução espacial. Quando eu falar grau de resolução espacial, gente, eu estou falando da imagem ser ou não ser nítida, basicamente. Então, o que a gente percebe no Landsat TM, que é a imagem mais à direita? Que é tudo borrado. Claro que do Landsat para o Spot, que é a outra imagem, óbvio que você percebe que ainda está bem borrado, mas você consegue verificar um pouco mais. E assim sucessivamente, até chegar, né, à última imagem do satélite chamado Iconos, né, que a gente consegue ver com um grau de detalhamento muito grande, porque a gente tem uma precisão de imagem extremamente boa. Então a gente consegue ver que é uma, sei lá, claro que fica difícil a gente falar, é uma mansão, é um museu, eu não sei, mas aparentemente uma casa muito grande, uma mansão ou um museu. A gente consegue ver as ruas, a gente consegue ver as árvores, dá para pensar que pode ver
não sei se tem um lago ali, né? Mas assim, você consegue ver com um grau de precisão muito maior. Então, óbvio que se a gente está falando de imagens de satélite, a gente pode falar para videogame também, né? Como a gente tem aqui, eu citei o Mario, mas a gente pode citar outros inúmeros videogames, outros inúmeros jogos que se desenvolveram ao longo do tempo. Se você pegar não necessariamente um personagem, que é o Mario, que, né, existe desde a década de 80, mas se você pegar, por exemplo, jogos de videogame, videogames em si, a evolução que os videogames tiveram, não só em relação à questão da história, enfim, eu estou falando mais da questão da imagem. Se você pega, por exemplo, um jogo que é muito conhecido, você pega o God of War, né? Não é tão antigo quanto o Mario, mas se você pegar o primeiro God of War e o último God of War, você vai ver que é muito mais bem feito, é muito mais bem trabalhado, então a imagem é muito mais nítida. Se você pega jogos de videogame, filmes, mesma coisa, tá? Então vamos lá. Claro, a gente pode falar que a ciência cartográfica, ela tem como objetivo mapear qualquer coisa mapeável, ou seja, aquilo que se distribui, um determinado fenômeno que se distribui ao longo do espaço. Então, pode sim e deve ser utilizado, por exemplo, como é o caso do coronavírus. Não vou falar muito, a gente já falou, só uma coisa interessante, esse caso aqui de casos confirmados, quando eu mostrei para vocês, de 127, já pulou mais para 300, 400 mil confirmados, de casos confirmados, mortes também, tá? Então aqui você tem, né, uma distribuição, né, espacial do coronavírus pelo espaço, né? Quanto mais escuro for a cor, então a graduação de cor implica em maiores casos, tá? Quanto mais escuro, maior o número de casos. Claro que a gente pode especificar mais, né, e ir para a China. Por que a China? Porque a China foi o grande epicentro, né, o local de início do coronavírus. A partir da China é que ele se espalhou para os outros locais, tá? E dentro da China você tem uma província chamada Hubei, né? Vocês devem ter visto isso bastante na TV. E a partir dessa província você tem um irradiamento, ou seja, uma disseminação dessa doença em todo o território chinês. E é claro que as consequências, no caso aqui eu já até falei para vocês, né, um lado, o mapa do lado esquerdo mostra o cenário antes do coronavírus e o cenário depois, porque as pessoas lá tiveram que realmente ser isoladas em quarentena forçada, né, sofrendo até sanções por saírem de casa, tá? Então, obviamente, com uma restrição maior às saídas, você tem um fluxo de trânsito muito menor e, lógico, né, os gases poluentes liberados por ônibus, por carros, também acabam diminuindo. Então você tem uma diminuição drástica nos poluentes atmosféricos causados por carros, ônibus, enfim, veículos de uma forma geral, tá? Aqui também é um outro mapa interessante que ele já mostra o fluxo. Isso é muito importante para você ver o caminho, entre aspas, da pandemia. Então saber de onde ele veio e para onde provavelmente ele vai. Isso é muito importante. Então, né, isso envolve também cartografia. No caso brasileiro, para onde ele está indo? Começou aqui em São Paulo, né? A gente tem um contato, um controle, né, de um paciente. Parece que o caso 1 do Brasil é um cara que foi para a Itália. Então, os primeiros casos foram de pessoas que foram para a Europa. Claro, a partir do momento que eles vêm para o Brasil e se dissemina, fica mais difícil você controlar, mas você consegue saber isso mais ou menos sabendo para onde o vírus vai, né? Isso é importante também, isso envolve cartografia. Agora, parando um pouco, claro, falando um pouco de demografia, né, que é o estudo da população, a gente verifica então aqui no caso o mapa brasileiro a densidade demográfica. Por que isso é importante também em relação ao coronavírus? Densidade demográfica, gente, é basicamente a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, né? Aí o Bolsonaro, só citei um negócio agora, o Bolsonaro falou que o Brasil não corre um risco muito elevado, porque ao contrário da Itália, que tem uma densidade demográfica de 300 habitantes por quilômetro quadrado, e isso é verdade, ele falou que o Brasil ele apresenta uma densidade demográfica baixa, de 22 habitantes por quilômetro quadrado. Só que ele esqueceu, gente, se envolve geografia, que apesar sim do Brasil como um todo apresentar uma baixa densidade demográfica, existem localidades onde apresenta uma elevada densidade. Por exemplo, toda a região sudeste aqui, quer dizer, parte da região sudeste, grande parte, região sul também, quanto mais escuro, maior a densidade, tá, gente?
e grande parte do litoral, claro, Brasília também, né, Distrito Federal. Então, óbvio que ele fez uma analogia bizarra, porque sim, o Brasil apresenta uma baixa densidade demográfica, mas existem localidades, existem regiões que apresentam uma alta densidade demográfica. Por exemplo, em São Paulo aqui, ó, esse escurinho aqui, esse bem preto aqui, gente, ó, a gente está exatamente nessa região aqui, ó, bem escura, que é o que? De 200 até praticamente 13 mil habitantes por quilômetro quadrado. Então, realmente, uma besteira sem igual. Tá? Então tem que se tomar cuidado, até porque a região mais afetada é justamente a região mais populosa, porque também é o que, gente? A região que mais facilmente acaba sendo, acaba disseminando esse vírus, tá? Vamos lá. Claro que a cartografia pode ser também utilizada para coisas mais, como que eu posso dizer? Não digo menos importante, mas assim, coisas mais fúteis, né? Coisas mais lúdicas, que é o esporte. Verifica que esse mapa é basicamente o mapa do esporte mais praticado em determinados países. E é basicamente o futebol. Mas é claro, né, a China, que é uma população gigantesca, pratica table tennis, que é o ping-pong para nós aqui. A Índia, né, você tem o cricket, a Austrália também o cricket, tá? Obviamente o Canadá, o hóquei de gelo, tá? Mas uma coisa interessante, tá bom? Aqui basicamente já falei sobre os navegadores, né? Países mais receptivos, países menos receptivos, né? Países com uma democracia mais consolidada, liberdades individuais mais disseminadas, mais garantidas, e lugares onde eu tenho uma menor liberdade individual, uma menor liberdade de imprensa, por exemplo, liberdade de expressão. E aí caímos de novo no coronavírus, né, gente? Por exemplo, a gente tem visto os casos na China, mas e se o governo chinês, que é uma ditadura, ele pode simplesmente mascarar os dados, ele pode forjar os dados. Então, aquilo que a gente está vendo na China é realmente confiável? Sei, meio complicado de falar isso, tá? Né? Mas vamos lá. O Irã também, o Irã estava com casos muito acentuados, o Irã também é praticamente uma ditadura, tá? Vamos lá. Então aqui obesidade, tá? A gente já falou sobre isso. Claro que você está percebendo que esses mapas, alguns mapas, eles precisam ser constantemente atualizados, porque, por exemplo, aqui em relação às mídias sociais, em 2009, que é o quadro de baixo aqui, ó, o Brasil utilizava mais o Orkut, né, a rede social mais utilizada, né? Então você tinha mais redes sociais. Olha como as redes sociais, de uma maneira geral, houve uma concentração em algumas redes sociais. Eu particularmente só conheço o Facebook daqui, tá? Mas de qualquer forma, né, você tem uma mudança de perfil muito rápido. Isso é de 2012. E hoje será que é tão diferente? É tão igual? É diferente? Mudou? Hoje a gente tem aquele paradoxo, né? Por exemplo, você tem o Facebook, mas você não usa o Facebook. Então é uma questão interessante, tá? Então, essas questões tecnológicas, elas mudam constantemente, tá? Questão de filhos por família, né? Países mais pobres tendem a ter mais filhos, países mais ricos tendem a ter menos filhos, tá? Mas isso é assunto para outra aula. Aqui é interessante, né, que ele é um gráfico dinâmico, né? Na verdade é uma sobreposição de imagens de satélite que captam a temperatura da superfície terrestre, e ela muda ao longo do tempo. Por quê? Porque a gente sabe que existem as estações do ano. E olha que interessante, né? Agora nós estamos já no outono, então vocês já percebem que de manhãzinha está mais frio, está mais gostoso, né? Pelo menos para mim, eu gosto bastante. Então o que a gente verifica, né? Existem países que estão constantemente quentes. Aqui na linha do Equador, ó, eles ficam um ano inteiro quente. Por quê? Porque eles estão dentro da linha intertropical. Linha intertropical é aquela que vai dos 22 graus norte até os 22 graus sul. Então essa região aqui, ó, região intertropical, ela é quente o ano inteiro, que é característica do clima equatorial, exatamente. Então cidades como Manaus, aqui no Brasil, ela é quente o ano inteiro. Claro que ela passa pelas estações, na teoria, na prática, em várias localidades, não se vivencia essas mudanças de temperatura. Claro que existem regiões, aquilo que eu até falei em sala de aula, existem regiões no globo onde você tem uma mudança na paisagem e na temperatura referente às estações,
né, que é o famoso clima temperado, né? Então, grande parte dos Estados Unidos, não o sul dos Estados Unidos, tá? Mas aqui essa parte mais ao norte, sul do Canadá, né? Basicamente o miolinho da Europa, não o norte da Europa, nem muito o sul, né? E essa parte aqui da Rússia, mais o sul da Rússia, um pouco da China, é o clima temperado. Então lá aí sim você consegue ver na prática as 4 estações bem definidas, tá bom, gente? É bem legal esse gráfico, gosto bastante. Tá? E para terminar aquele gráfico que eu já falei para vocês, né, sobre países onde a criminalidade, países onde a homoafetividade é crime, tá? Onde você manifestar a sua homoafetividade é crime. O Gui tinha falado comigo, parece que a Índia, que é essa parte aqui, ela não existe mais essa lei, ela foi abolida na China. Então é um gráfico que a gente pode analisar duas coisas. Aqui a gente tem um fenômeno que ou acontece ou não acontece, então não é um fenômeno gradativo, né? A gente viu vários gráficos, né? Uma coisa vai aumentando ou vai diminuindo gradativamente. Aqui não, aqui é sim ou não, ou seja, ou é proibido ou não. E é claro que isso também pode modificar. Existem países que podem abolir determinadas leis, existem países que podem incrementar determinadas leis. Mas vamos lá, gente. Não sei se eu acho que eu já falei pra vocês, né? Falei sim. Jon Snow, não o Jon Snow do Game of Thrones, aliás, tá passando maratona agora de Game of Thrones, eu super recomendo, exceto a última temporada. Pra quem não sabe, Game of Thrones é uma série de maior sucesso da HBO e eles cagaram, né, na última temporada. Mas enfim, não vou falar desse Jon Snow, vou falar desse carequinha Jon Snow, ao contrário desse que tem uma cabeleira volumosa. Vamos lá. Qual que foi a grande questão? Jon Snow, não da série, mas o Jon Snow médico, que viveu na Inglaterra no século XIX, ele teve uma ideia revolucionária. Qual a ideia revolucionária? Basicamente, ele juntou duas informações espaciais que eram inovadoras para a época. Por exemplo, acreditava-se que estava tendo em Londres um surto de cólera e que esse surto de cólera estava no caso, atingindo mais as pessoas pobres. Qual que era a ideia da época? Que as pessoas estavam pegando cólera porque elas eram pobres. Simplesmente por serem pobres, elas estavam pegando cólera. E aí o que ele pensou? Peraí, ele começou a mapear os casos de cólera e ele começou a verificar que as pessoas que estavam com cólera estavam próximas de poços contaminados. Então ele mapeou duas coisas: casos de cólera, de morte de cólera, e poços contaminados. E ele chegou numa conclusão que hoje parece simples, mas na época foi revolucionária, que é o que? Né? Pessoas que pegavam cólera estavam próximas de poços contaminados. Se a gente descontaminar o poço, ou a gente tapar o poço, né, a tendência é que exista uma diminuição dos casos de morte. E foi exatamente isso que aconteceu. Hoje parece banal, mas na época foi revolucionário, mesmo sendo médico, tá? Vamos lá, gente. O que é cartografia? Vocês já podem perceber algumas coisas que a gente já falou, né, de cartografia. É sempre, em todos os momentos, é uma representação da realidade. Então eu quero representar um esporte praticado em determinado país. Eu quero representar os casos de um determinado vírus. Eu quero representar a faixa de renda de uma determinada localidade. Eu quero representar os índices de criminalidade em mulheres em determinadas cidades de 2000 a 2010. Você está percebendo que eu estou representando algum fenômeno da realidade, mas eu de forma alguma estou representando a totalidade da realidade. É só uma representação de um fenômeno que eu estou verificando na realidade. Beleza? Vamos lá, né? Agora, o que significa esse 3D e esse 2D? Basicamente, todo produto cartográfico, todo mapa, toda carta, toda planta. O que é uma planta? É um documento cartográfico muito utilizado para representar espaços de uma casa, de um apartamento, enfim, de um cômodo, de uma residência. Tá? Então, voltando para cá, o que é a cartografia? A gente pega então fenômenos da superfície terrestre. Então, esses fenômenos da superfície terrestre, eles são tridimensionais, ou seja, a realidade que nos cerca aqui, ela é tridimensional. Nós somos tridimensionais. Agora, quando eu coloco essas informações, criminalidade, renda, epidemia, população, enfim, o que eu quiser, eu vou colocar essa informação sobre um plano.
e esse plano é bidimensional ou 2D, tá? Então eu pego informações 3D, realidade, e coloco sobre um plano 2D. E é claro que a necessidade, né, para muitas coisas. Eu posso fazer um mapa da agricultura, então economia, mapas de comércio, mapas de guerras, lazer, vírus, né, enfim, eu não vou falar mais sobre isso, acho que todo mundo já está careca de saber, tá? Claro, gente, aquilo que eu falei anteriormente, o mapa ele pode ser um documento cartográfico, mas ele pode ser uma arte, né, uma pintura, e é exatamente o que a gente verifica aqui. E toda pintura, todo filme, todo livro tem uma ideologia por trás. O cara que está desenhando, o cara que está pintando, ele tem como objetivo representar alguma coisa, mas ele sempre vai ter uma ideologia por trás, tá? E é claro, esse mapa da esquerda, o que a gente verifica? Você fala, nossa, mas não é um leão porque leão tem juba. Então, no caso, seria uma leoa, um tigre, algum animal que você entende de uma maneira geral que ele transmite uma ideia de força, de superioridade, de agressividade, de vigor, né? E exatamente isso. Então, ele representou um animal para representar, ele colocou um animal para representar um país. Qual país é esse? É a Bélgica. Você fala, nossa, mas por que a Bélgica queria mostrar a Bélgica na forma de um animal que demonstra superioridade? Exatamente isso, a frase já é autoexplicativa. Então, qual que é o objetivo? Você criar um mapa, né, confeccionar, o termo correto é confeccionar um mapa, tentando demonstrar a sua força do seu país em relação aos outros países. Então, a ideia de soberania, a ideia de superioridade, a ideia de desenvolvimento. Então, esse mapa, para ser bem claro, ele é um mapa do século XIX, onde você tinha os grandes impérios europeus, né, a crescente dos grandes impérios europeus, né? Então, o objetivo era simplesmente mostrar essa ideia de poderio militar que a Bélgica tinha na época, tá? Já o da direita é mais fácil, né? Então, por exemplo, o que a gente observa? Jerusalém. Jerusalém é uma cidade super sagrada para diversas religiões. E ao colocá-la no centro, isso evidencia a importância que ela tem para o cara que está fazendo. Então, óbvio, tudo que está acima, tudo que está no centro, denota um ar de superioridade. Então, quando você vai numa peça de teatro e os holofotes estão no centro e o artista está no centro, você vai olhar no centro. Ninguém olha ao lado, né, a parte apagada. Você olha aonde os holofotes estão sendo mostrados. Então, tudo que está no centro tende a ser mais visto do que está na periferia, do que está na borda. Tá? Isso evidencia a importância. Então ele quer evidenciar a importância de Jerusalém como o centro da terra, tá bom? Aqui é a mesma coisa. Você fala, nossa, mas é um mapa que aparenta não ter tanta ideologia, mas tem, gente, tem. Esse mapa que ele ficou famoso, né, por Mercator, por seu primeiro mapa mundi. A gente vai ver isso em projeções. O que a gente pode verificar? Você fala assim, nossa, mas o que tem de mais nesse mapa? Aí a questão é a seguinte, gente, é um mapa que todo mundo que conhece, né, mundialmente conhecido, né? Mas a gente verifica que o continente que está na parte de cima, ou geograficamente mais ao norte, é o hemisfério norte. Então ele já evidencia, né, o hemisfério norte. Só que além disso ele coloca a Europa mais ao centro. Então isso evidencia um certo eurocentrismo. Então é um mapa eurocêntrico, porque ele evidencia o continente europeu como o mais importante de todos os outros. Então a população residente na Europa é a população mais importante. Então é um eurocentrismo, tá? É um mapa de mercado. A gente vai ver direitinho depois. Mas, por exemplo, se eu inverter o mapa, está errado? Não está errado. Nenhum mapa está errado. Claro que a gente se sente mais familiarizado com esse do que com esse, mas nenhum mapa está errado. Inclusive, essa foi uma questão que caiu na prova. Então, na verdade, nenhum mapa está errado. É só uma nova forma de representar a realidade. Por exemplo, assim também não está errado. Tá? Não tem nada errado. Lembrando que os pontos cardeais acompanham a mudança do mapa. Ou seja, aqui continua sendo o hemisfério sul, aqui continua sendo o hemisfério norte, aqui continua sendo o hemisfério leste ou oriental, e aqui continua sendo o mundo ocidental. Então as coisas não mudam. Se você mudar junto, obviamente, a rosa dos ventos, não há nenhum problema. Lembrando que a América do Sul é um patinho, tá? Se você ainda não viu, né, a América do Sul, a América como um todo é um pato, tá? Serve para nada, mas de qualquer forma para a gente dar aquela descontraída.
tá? Olha que interessante esse mapa também. É um mapa mais lúdico, não tem uma função científica nem nada, mas ele mostra, olha que interessante, de um artista uruguaio, tá? Ele fala, nosso norte é o sul. Porque, não sei se você sabe, gente, o norte, durante muito tempo, ele virou a referência. Tanto que muitas vezes a gente até utiliza em sala de aula, gente, qual vai ser o norte da sala de hoje? Da nossa aula. O norte que é o caminho a ser seguido, né, o caminho verdadeiro, o caminho da verdade, enfim, o norte da minha vida. O que isso significa? Né, que caminho eu vou triunfar aqui na quarentena, né? Qual vai ser o meu norte durante toda essa quarentena? O que isso significa? O que eu vou fazer? Qual é o caminho correto a ser percorrido, né, durante esse período, né, de isolamento que nós estamos vivendo? Né? Então, o norte sempre teve essa função. Né? Só que é claro, o que ele faz? Ele fala, então o nosso norte, o nosso caminho a ser seguido é o sul. A nossa nova referência não é mais o norte, mas sim o sul. Isso denota uma questão de como que eu posso dizer? De tentar mudar essa nossa ideia de que somente o norte é a referência, tá? Basicamente isso, tá? Mesma coisa aqui, ó. Você fala assim, nossa, mas que mapa estranho. Tá errado? Óbvio que não está errado. Ele aparentemente parece um mapa de difícil visualização, mas ele não está errado porque o nosso olho não está treinado com esse mapa, tá? Aí você fala assim, mas qual a ideologia por trás? Sim, tem uma ideologia. Aqui a gente tem uma evidência, né, de denotar uma importância maior para a América. Então a gente verifica que a América ela está no centro, mas principalmente a América do Sul, ela está mais em evidência ainda. Então é um mapa que evidencia o Brasil ou a América do Sul, né, no centro do mundo. Claro que é um mapa difícil, porque parte da China está de um lado, parte da China está de outro, a Rússia é a mesma coisa. Então é um mapa que é um pouco difícil de interpretar, de visualizar. O mapa é meio confuso, mas não está errado, tá, gente? Mesma coisa aqui, né? O famoso mapa da ONU, ele utiliza esse tipo de mapa, que também não está errado, tá, gente? Nenhum mapa está necessariamente errado neste caso, tá? E por que a ONU ela criou um mapa dessa maneira? Porque todo mapa tem uma ideologia. Se ela colocasse os Estados Unidos no centro do mapa, né, para ser um mapa ou símbolo ou logo da Organização das Nações Unidas, não ia ser lá muito, como que eu posso dizer, os outros países não iam gostar muito. Mesma coisa para a Europa, mesma coisa para o Brasil. Então a ideia era criar um mapa de certa forma isento de ideologia, né? Ou seja, colocar no centro desse mapa um local que não houvesse nenhum dono, no caso aqui o Polo Norte, né? O Ártico, né? Então a parte do Ártico você tem os outros continentes. Então o objetivo da ONU era não evidenciar, ou pelo menos não colocar no ponto central um país. Isso podia criar alguma intriga entre os países. Lembrando que a gente está falando de Organização das Nações Unidas, uma organização multinacional que tem como objetivo que representar todos os países, ou em tese, representar todos os países do mundo, tá? Claro, agora a gente vai falar dos elementos do mapa, ou seja, todo mapa necessariamente ele deve conter todos esses elementos dos mapas. Alguns eu já falei, outros não. No caso aqui, eu já até falei para você das coordenadas geográficas, né, da rosa dos ventos, da orientação. Então, todo mapa, pelo menos todo mapa que se preze, deveria ter a rosa dos ventos para a gente saber a localização daquilo que está querendo ser mostrado. Então, por exemplo, a gente tem os pontos, a gente viu nas outras aulas, pontos cardeais, né, norte, né, leste, lembrando que o leste pode ser tanto L ou E, tá? De east, né? Lembrando que geralmente está em inglês. A gente tem o S de sul ou south, não muda, e o O de oeste ou W de west, tá? Então esses são os pontos cardeais. Já os pontos colaterais é a união dos pontos, dois pontos cardeais, tá? Então a gente tem essa questão aqui da rosa dos ventos, tá bom, gente? A gente já viu isso em outras aulas. Aqui, na verdade, mais para a gente entender, né, alguns pontos de referência, pelo menos me ajudam. Não sei se vai te ajudar, mas eu tento trazer isso aqui para a gente tentar, em vez de decorar, tentar entender um pouco, né? Então, por exemplo, do lado leste, né, do lado oriental, a gente pode falar da comida oriental, Japão, terra do sol nascente, lembrando dos fusos horários.
a gente pode falar do Oriente Médio, né, dos grupos fundamentalistas islâmicos que são contrários às ideias ocidentais, né? A própria Europa em si, né, ela tem ela ajuda muito nesse aspecto, porque durante a Guerra Fria você tinha o tal do cortina de ferro, né, onde você tinha a separação da Europa ocidental do leste europeu, ou sei lá, da Europa oriental, não tem problema nenhum. Tá? E nos Estados Unidos, apesar dos Estados Unidos estarem no mundo ou do lado ocidental, nós temos também uma divisão leste-oeste dentro dos Estados Unidos. Então, por exemplo, claro que você tem aqueles famosos filmes de western, eu particularmente não gosto muito, mas de qualquer forma, os filmes de Bang Bang, que se passam aqui nesse meio oeste, aqui essa região, né, meio oeste norte-americano, tá? Claro que você tem, dentro dos Estados Unidos em si, você tem uma forte rivalidade norte e sul, só que essa rivalidade norte-sul é mais uma rivalidade política, né? Então você tem um eleitorado de um partido ao norte e um eleitorado do partido ao sul. No caso ao norte, as pessoas votam mais no Partido Democrata e ao sul no Partido Republicano, tá? Agora, você também tem uma divisão leste e oeste. Eu coloquei o Tupac, depois se vocês quiserem até verificar no YouTube, Tupac era um rapper muito famoso, muito famoso, e ele foi morto, eu não lembro de qual costa ele era agora, ele foi morto por um membro da outra costa, né, que tinha uma rivalidade dos rappers de costa oeste para leste. Tá? Além disso, quem gosta de futebol americano, de esportes norte-americanos, geralmente você tem nas ligas, a NBA, a NFL, que é do futebol americano, você tem geralmente o campeão da costa ou da conferência leste contra o campeão da conferência oeste, tá? Só pra gente ficar bem claro aqui, tá? Aqui na verdade a gente já falou, né? Lembrando que isso também é um elemento dos mapas importantíssimo, né? Que é o sistema ou par de coordenadas geográficas. Por que par de coordenadas geográficas? É aquilo que eu até falei para vocês, né? Eu preciso das duas informações para ter exatamente isso daqui, ó, localização precisa. Lembrando que são linhas imaginárias, elas não existem na realidade, foi algo criado pelo homem justamente para facilitar a navegação, a orientação, tá? Agora, claro, né, que informações são essas? Então, a partir do paralelo e dos meridianos, a gente vai ter, lembrando que os paralelos são paralelos, eles vão se afastar, no caso, eles nunca vão se tocar, e eles vão diminuindo os paralelos à medida que a gente vai se aproximando dos polos, tanto do polo norte quanto do polo sul. Ao contrário dos meridianos, né, que sempre tem o mesmo tamanho, só que todos os meridianos eles vão se cruzar tanto no polo norte quanto no polo sul. Tá? Então aqui eles diminuem de tamanho, aqui tem o mesmo tamanho. Aqui eles vão se afastando, eles vão diminuindo de tamanho, aqui eles têm o mesmo tamanho. E aqui na verdade eles sempre se cruzam, coisa que aqui não acontece. Então a partir dos paralelos a gente vai estabelecer a latitude. A latitude então é a distância em graus, não distância em metros, quilômetros e hectômetros. Distância em graus, sempre em graus, né, em relação à sua referência, ó, qual que é a referência da latitude? É o Equador. À medida que a gente vai se afastando do Equador, a gente vai aumentando os graus, ó, 10 graus norte, 20 graus norte, 30 graus norte, 40, a mesma coisa no hemisfério sul, 10 graus sul, 20 graus sul, 30 graus sul, sempre do Equador, tá? Agora, lembrando que vai de 0 a 90, tá? O polo norte ou o polo sul é 90 graus norte e 90 graus sul, respectivamente. Agora, os meridianos, qual que é o meridiano de referência? É o meridiano de Greenwich, aquele que passa em Londres, exatamente aqui, ó. Então, o meridiano de referência vai ter sempre a longitude 0, assim como o Equador vai ter sempre a latitude 0, tá? Então, a partir da longitude, a partir da distância em graus do meridiano, a gente vai aumentando a longitude, tá? Ao contrário da latitude, que vai até 90, a longitude vai de 0 a 180, só que não 0 a 180 norte ou sul, 0 a 180 oeste ou W, ou leste, né, ou east. Eu esqueci de colocar o E aqui, tá? Então você tem essa diferença, tá bom? Lembrando que eu preciso sempre das duas informações, tá, gente? Se eu só der a latitude ou longitude, não serve para nada, tá bom? Vamos lá. Agora esse daqui é um pouco mais fácil. Então,
Outro elemento muito importante para evidenciar um determinado fenômeno na superfície que eu queira mostrar, né, a gente vai ter o que, gente? A questão da legenda, que vai mostrar, que vai evidenciar alguma coisa que eu queira mostrar na realidade, tá? Só que assim, a gente vai ter apenas 3 tipos de legenda, apenas, só 3. Ponto, linha e polígono. Quando eu falar polígono, basicamente é área, tá bom, gente? Então você tem pontinhos, né, aqui pontinhos. Ah, mas é estrelinha. Tá, gente, estrela, por exemplo, ó, avião, aeroporto, indústria, aqui, ó, uma indústria farmacêutica. Claro que é um desenho, mas esse desenho ele representa um ponto específico. Beleza, gente? Linha, mesma coisa, ó. Eu tenho uma linha vermelha, eu tenho uma linha mais reta, mas não deixa de ser uma linha que vai ter uma mudança, a gente vai ver depois. E aqui o polígono basicamente é uma área, tá? O que a gente precisa entender? Essa legenda tem a função de, então, representar, mostrar alguma coisa. E é claro, como que eu faço para evidenciar 2 pontos que são coisas distintas? Eu posso evidenciar de 2 formas diferentes, com uma diferença de cor, né? Aqui, né, várias cores, e também uma diferença na espessura, para deixar bem claro. Pega, por exemplo, o exemplo do ponto. Por exemplo, eu quero mostrar as cidades no Brasil, e eu quero mostrar essas cidades na forma de ponto. Só que, por exemplo, como é que eu faço para diferenciar, por exemplo, São Paulo de Hortolândia? Pô, São Paulo tem uma importância econômica, tem muito mais pessoas do que, por exemplo, Hortolândia. Aí você fala, nossa, então eu posso colocar São Paulo de vermelho, Hortolândia de verde, Campinas de azul? Você pode, mas imagina quantas cidades você não quer representar. Então você vai fazer várias cores, você não tem, sei lá, 3.000 cores tão diferentes assim. Vai ficar um negócio confuso. Então o que a gente faz? A gente vai utilizar a espessura. Então eu coloco bolinhas ou pontos mais grossinhos para evidenciar as cidades mais importantes e pontinhos menores para evidenciar as cidades menores. Porque quando a gente olha no mapa, a gente vê um ponto grosso, a gente fala, nossa, então deve ser uma cidade mais importante, o tamanho, na verdade. Então olha aqui, ó, a gente consegue ver, claro que pode ser um ponto, pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, mas não deixa de ser um ponto, uma coisa pontual, tá bom? Tá até escrito aqui, pontual. Agora pode ser linear, né? Então você pode ter linhas retas, você pode ter essas linhas encruzilhadas que são geralmente ferrovias. Eu posso também ter uma diferença também na espessura. Por exemplo, rodovias menores, ruas, por exemplo, de bairros, são retratadas como retas fininhas. Agora, se eu for fazer uma grande avenida, uma grande rodovia, eu vou fazer ela de forma mais grossa. Tudo bem? É basicamente isso, é uma questão até intuitiva, tá bom, gente? Vamos lá. Aqui fica a gente só, claro, aqui está mostrando, né, algumas ruas, né? Você percebe que tem ruas mais grossas, ruas menores, né? É auto-intuitivo, tá, gente? Aqui provavelmente você tem um rio, ó, por quê? Porque o rio, ele geralmente é sempre evidenciado na cor azul. Eu não vou fazer um rio vermelho, por exemplo, tá? Então o que a gente percebe? Que a gente tem ruas, avenidas, né, rotatórias, né? E a gente tem alguns pontos aqui, né? E é claro que você tem informações que estão associadas a esse ponto. Por exemplo, carrinho de compras, supermercado, restaurante, ponto de interrogação, alguma coisa que você não conseguiu identificar. Mas o fato de você ter um ponto de interrogação diz que você simplesmente não sabe o que tem lá, né? Cabine telefônica aqui, não sei, né? Aqui um cinema, sei lá, uma casa, correio, né? Uma peça de teatro, aqui uma indústria mecânica, né? Posto de gasolina, enfim, várias questões, tá bom, gente? Agora vamos para a questão da escala. Aqui a gente não falou, eu peço que vocês prestem atenção. Vocês já devem estar avoados, já devem estar prestando no vídeo no YouTube, né, mexendo no WhatsApp. Então, por favor, tira a mão do seu celular, que eu sei que provavelmente você está com a mão no seu celular. Desliga o celular, presta atenção, finge que o seu professor está aqui na sua frente, tá? Então, gente, vamos lá, presta atenção. O que é escala, gente? Escala basicamente é a relação matemática entre o que eu tenho no mapa e a realidade. É aquilo que eu falei para vocês na primeira parte, né? Que o mapa, ele tem a função de representar a realidade. Representar a realidade, não a realidade em si. Então, todo mapa é uma simplificação, é uma redução daquilo que eu vejo na realidade, tá? E para isso a gente vai utilizar a escala. Vocês já viram, né, que escala geralmente aparece com esse esquema aqui, né, esses 2 numerozinhos aqui. O que isso significa, gente? Esse daqui é uma escala numérica. A gente vai ter 2 escalas, mas a gente vai ver isso depois.
Por exemplo, como que eu faço para identificar aqui? É sempre esse numerador, é a área do mapa, referente ao mapa, que a gente vê no mapa. Essa escala numérica é sempre em centímetros, então 1 centímetro no mapa equivalem a 50.000 centímetros na área real. Então o primeiro aqui é, no caso, a área do mapa, e esse segundo aqui, esse denominador, é sempre aquilo que eu vejo na realidade. Ou seja, o que isso significa, gente? 1 centímetro no mapa equivalem a 50.000 centímetros. Ah, professor, mas eu tracei naquele mapa uma distância entre uma cidade e outra, deu 10 centímetros. 10 centímetros no mapa corresponde a quantos centímetros? Você sabe que 1 centímetro corresponde a 50.000. 10 centímetros multiplico por 10. O que eu faço do outro lado? Multiplico por 10. Eu sempre tenho que manter a mesma proporção, tanto no mapa quanto na realidade, tá bom, gente? Então, 10 centímetros equivalem a 500.000 centímetros. Ah, mas professor, eu não sei o que é 500.000 centímetros. A gente geralmente utiliza a distância entre uma cidade e outra em quilômetros. Beleza, a gente pode colocar em quilômetros? Claro. Se você manter a proporção, não está nenhum problema. Claro, você tem que manter a proporção de forma correta. Centímetro, vou fazendo por partes. Vamos lá. Centímetro para metro. Quantos centímetros cabem em 1 metro? Centímetros. 100 centímetros equivalem, né, mantém a proporção, equivale a 1 metro. Então, o que eu faço aqui, gente? 50.000 centímetros equivalem a quantos metros? No caso, 500 metros, certo? 50.000 centímetros equivalem a 500 metros. Eu retirei, cortei 2 zeros. Agora, e de metro para quilômetro? Quantos metros cabem em 1 quilômetro? Quilo é 1.000. Então, no caso, 1.000 metros corresponde a 1 quilômetro, correto? Então, eu corto o quê? 3 zeros. De centímetro para metro, eu cortei 2 zeros. E no caso de metro para quilômetro, eu corto o quê? 3 zeros. Ou seja, equivale a 0,5 quilômetros. Ou seja, a cada centímetro no mapa nessa escala corresponde a 0,5 quilômetros. Ah, e aquele exercício que você falou de 10 centímetros? Mesma coisa. 10 centímetros multiplico aqui por 10. 0,5 multiplico por 10. Ou seja, a distância entre as duas cidades é 5 quilômetros. Beleza? Vamos lá. Então, gente, isso funciona. Olha que bolo gostoso, hein? Já deu uma fome agora, hein? Rapaz do céu. Então, o que a gente verifica? Que é escala? Escala não deixa de ser como se fosse uma receita de bolo. Quando você faz qualquer receita, você tem os ingredientes para fazer alguma coisa. Se você quer, por exemplo, isso aqui é para fazer um bolo, certo? Então, tantos ingredientes, tanta quantidade desses ingredientes servem para fazer um bolo. E se eu quiser fazer 3 bolos? Eu vou multiplicar essa quantidade por 3. Eu vou manter a mesma proporção. Na escala não é diferente. Tá? A diferença aqui a gente vai ter a escala numérica, como a gente viu, só que essa escala aqui é um pouco diferente. Né? 1 centímetro no mapa corresponde a 500.000 centímetros, ou no caso, 5 quilômetros. A escala, então, numérica. E a escala gráfica, né, é a mesma escala aqui sendo mostrada de uma forma diferente. Como que lê essa escala gráfica? Né, 1 centímetro no mapa, então cada tracinho corresponde a 1 centímetro, tá? Independente se esse tracinho é maior ou menor. 1 centímetro, né? 1 centímetro, 2 centímetros. Então tá percebendo o que, gente? A cada centímetro equivale a 5 quilômetros na realidade. Lembrando que aqui na escala numérica é sempre em centímetros. Aqui eu posso mudar. Aqui eu posso colocar, por exemplo, em quilômetros. Beleza? E aqui a gente vai para uma questão um pouco mais complicada. Gente, por favor, prestem bastante atenção. Quando eu falo que a escala é pequena, né, que a gente verifica aqui, ó. O que é uma escala pequena? É uma escala que foi reduzida muitas vezes. Por exemplo, se eu quero, por exemplo, fazer um mapa mundi. Bom, eu quero fazer um mapa do mundo. O que eu preciso fazer para colocar no mapa? Eu preciso reduzir ele milhares e milhões de vezes. Sim, gente. Isso daqui que eu falei da escala, olha aqui, ó. Isso daqui significa que esse mapa, o que eu quis representar, ele foi reduzido 50.000 vezes. Então eu tive que reduzir 50.000 vezes para caber num mapa. Então, por exemplo, quando eu falo que a escala é pequena,
É porque eu tive que reduzir muitas e muitas vezes aquela realidade para caber no mapa. Por exemplo, um mapa mundi, um mapa do mundo. Então eu tenho que reduzir, sei lá, 50 milhões de vezes aquele mapa. Só que ao reduzir muito, o que acontece? Eu tenho poucos detalhes. Eu não tenho muitos detalhes do mapa mundi. E que detalhe a gente tem no mapa mundi? A gente tem as massas continentais, as massas oceânicas, não muito mais do que isso. Talvez aí a gente possa ter uma divisão entre países, mas o número de detalhes é muito pouco. Só que eu vou ter uma área muito grande. No caso, o mapa mundi, eu tenho a área do mundo inteiro. Lembrando, gente, escala não está errada. Depende do que eu quero. Então aqui a gente vai ter poucos detalhes e uma área grande. Então, escala pequena, porque foi reduzida muitas vezes. E agora, o que é uma escala grande? Uma escala grande é aquele mapa, é aquela planta da sua casa que foi reduzida poucas vezes. Eu não preciso reduzir, por exemplo, a minha casa 10 milhões de vezes para caber no mapa. Eu reduzo o que? 100 vezes, 200 vezes, e eu já consigo colocar as informações da sua casa sobre o mapa. Tá? Então, ao contrário da escala pequena, na escala grande a gente vai ter o que? Muitos detalhes. Por exemplo, a planta da sua casa, ela tem com muito mais detalhe, sei lá, a área da sua garagem, até algumas plantas de algumas casas tem até alguns móveis, né, para ver o que você pode colocar naquela sala. Se você for comprar um apartamento, provavelmente o corretor de imóveis ele vai mostrar uma planta já mobiliada, para mostrar mais ou menos como que funciona a distribuição dos móveis. Então você consegue colocar muitos detalhes. Só que, entretanto, você tem muitos detalhes, mas você tem uma área muito pequena. Ah, professor, eu consigo fazer um mapa de uma área muito grande com muitos detalhes? Você até consegue, mas vai ficar tão poluído, mas tão poluído, que não vai ter função nenhuma. Então você, na prática, ou você tem uma escala pequena de poucos detalhes, mas uma área grande, ou uma escala grande, né, de muitos detalhes, mas com uma área pequena. Claro que isso depende do que eu quero evidenciar. Se eu quero fazer um mapa do aquecimento global, eu vou usar uma escala pequena. Se eu quiser fazer um mapa da pandemia mundial, eu vou usar uma escala pequena, porque eu quero ter uma visão global daquele fenômeno. Se eu quero mostrar a internet, a velocidade da internet no mundo, quais países são mais conectados e menos conectados, eu vou usar uma escala pequena. Se eu quero ver quais países possuem fábricas da Coca-Cola, eu vou também utilizar uma escala pequena. Agora, existem fenômenos que são mais vistos ou são mais importantes naquela determinada região. Por exemplo, um bloco econômico. Se eu quero evidenciar o Mercosul, que é o bloco econômico da América do Sul, uma escala regional. O El Niño, que a gente vai ver, é um fenômeno, né, é um fenômeno climático que acontece na América do Sul. Né? Libertadores, para quem gosta de futebol, para quem não conhece, é talvez o maior campeonato de clubes da América do Sul. Tá? Agora, fenômenos nacionais, eu quero evidenciar o que está acontecendo dentro, por exemplo, do Brasil. Distribuição das universidades, contaminação de casos de dengue, onde tem mais contaminação, menos contaminação, distribuição ligados ao carnaval. Então, por exemplo, onde tem bloquinhos de carnaval, né, onde tem maior concentração, rede de hotéis no Brasil, aeroportos brasileiros, enfim, fenômenos nacionais. Não que só tenham no Brasil, mas eu estou querendo evidenciar alguma coisa no Brasil. Agora, por exemplo, se eu quiser falar de fenômenos locais, se você pegar, por exemplo, no seu Google Maps e colocar restaurantes Hortolândia, então ele vai dar o quê? Uma escala grande. Eu quero muitos detalhes. Que detalhes? Os restaurantes em Hortolândia. É uma área pequena. Por que é uma área pequena? Porque eu estou querendo saber os restaurantes em Hortolândia. Tá bom? Cabeleireiros em Hortolândia, manicures em Hortolândia, tá? Uber. Quando eu peço um Uber, eu vou trabalhar com qual escala? Com escala grande. Eu não quero saber quantos motoristas de Uber estão rodando no mundo inteiro. Eu quero saber quantos motoristas de Uber estão rodando nem só em Hortolândia, às vezes dentro do meu próprio bairro, né? Exatamente o que o Uber faz. O Uber trabalha então com a escala grande, tá bom? Aqui, na verdade, uma outra diferença de escala, né? Olha, uma escala grande, por exemplo, a planta de uma casa, né? Por que é uma escala grande? Porque eu reduzi, por exemplo, a sua casa apenas 100 vezes, para dar um exemplo.
Agora o mapa mundi é uma escala pequena porque o que? Eu reduzi ele, no caso aqui, 10 milhões de vezes. É o mapa mundi, né, gente? É o mundo inteiro que eu tive que colocar numa folha, né? Então aqui a gente tem um exemplo disso, né? Aqui a gente tem um mapa mundi, que dá pra ver no máximo, né, a fronteira entre os países. E você percebe que na Europa já fica um negócio meio confuso. Por que fica confuso? Porque você tem vários países. Eu não consigo ver a diferença entre, por exemplo, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Liechtenstein, porque são países muito pequenininhos, tá? Aqui na América do Sul fica mais fácil, tá? Mas aqui na Europa fica meio, entre aspas, bagunçado. Agora, olha o grau de precisão, por exemplo, não é minha casa, tá? Até gostaria que fosse a minha casa, mas não é. É que aqui é uma escala grande, né? Uma planta de uma casa. Então você percebe, ó, garagem para 3 carros. Aqui tem uma representação de uma sala de TV, sala de jantar, cozinha. Que casa boa essa daqui, né? Eu queria ter uma dessa, mas não tem, tá bom? Vamos lá. Aqui questão também, olha, questão global, né? Uma visão mais geral, questão regional, olha, que eu tenho o contorno dos países. Isso daqui é o Google Earth, tá, gente? Aqui, ó, mas a gente vai dando zoom, né? No linguajar popular, dando zoom in, né? Vai se aproximando, né? A gente verifica a divisão dos estados. Nesse mapa à direita, a gente vê a distribuição das rodovias. Então, aqui, ó, aqui não tem a distribuição das rodovias, né? Aqui a gente já tem um maior grau de detalhe. Não só as rodovias, mas algumas principais, você tem até a numeração, né, dela. BR-267, BR-456, tá? E assim por diante, tá bom? E é claro que você vai chegando até onde você mora. Você vai dando zoom, zoom, zoom. Você consegue ver com mais detalhe os bairros, comércio, tá? Aqui no caso a cidade de Piracicaba. Mas você pode fazer para Hortolândia também, tá bom? Aqui o Google, né, o Uber, né? Então você tem uma ideia, né, da questão da escala. Aqui você vai trabalhar com escala grande, porque você quer ver os motoristas que estão próximos aonde você está, tá? Vamos lá, gente. Vocês já viram isso daqui já? Quando eu entrei na faculdade, isso aqui era muito comum. Isso aqui chama-se retroprojetor. Por que chama retroprojetor? Para quem não sabe como funciona, basicamente você tem um botãozinho que liga uma luz aqui, né, liga aqui e liga, né, na verdade ele reflete, projeta essa informação aqui na lousa ou num quadro, tá? É uma folha transparente, você colocava um escrito geralmente com uma canetinha e ele mostrava na lousa. Então qual que é a ideia? Por que eu coloquei esse retroprojetor? Porque a ideia da projeção é você projetar sobre um mapa, sobre um plano, ó, aquelas informações bidimensionais, informações sobre a realidade, aquilo que a gente tinha visto no primeira parte, tá? Uma coisa muito importante, gente, toda projeção sempre haverá distorção. Você pode até fazer um teste. Se você pegar, por exemplo, uma tangerina, né, acho que tangerina é melhor, né, você percebe que a tangerina ela é esférica, porque a Terra não é uma esfera perfeita, muito menos plana, tá, gente? Ela não é uma esfera perfeita, mas ela não é um plano. Tem muita gente que acha isso. Mas vamos lá. Então sempre haverá uma distorção, tá? Se você pega uma tangerina, tenta abrir ela sem rasgar ela inteira, e se você tentar colocar ela sobre um plano, você vai ver que ela não vai, neste plano, ela não vai se moldar perfeitamente. É exatamente isso que a gente vai ver. Então, claro, gente, só para falar, né, com relação à história da Terra, antigamente achava-se que a Terra era plana, achava-se que a Terra era o centro do universo. E é claro que a ciência foi se desenvolvendo até chegar em modelos matemáticos que representavam a forma esférica da Terra, né? O grande exemplo disso é o elipsoide. Se eu não me engano, o elipsoide foi desenvolvido pelo Isaac Newton. Então, esse tipo de projeção é o que a gente vai utilizar, né, nas nossas projeções. Essa figura essa figura esférica, tá? Aí você fala assim, nossa, mas essa figura esférica é a mais próxima. Não, a forma mais próxima da realidade é o geóide. Não, não é esse dinossaurinho. A forma mais real da Terra é esta daqui. Pasmem, gente, né? Então, o que a gente verifica nessa forma aqui? É a forma mais parecida da realidade. Você fala, nossa, mas está um negócio muito torto. Acontece que, gente, aqui nessa região, né, desculpa, nessa representação, sim, aqui também é como que eu posso dizer? Um documento cartográfico. Tá? O que a gente percebe? Que ela está torta assim porque ela não está levando em consideração a superfície do oceano. Quando a gente leva em consideração a superfície do oceano, ela fica mais
redondinha, né? A superfície da água ela tende a ser mais lisa, porque você tem debaixo do oceano, você tem áreas bastante rebaixadas, tá? Isso faz com que eu tenha nessa representação do geoide uma sensação de que a Terra é muito irregular, mas se a gente considera o oceano, ela dá uma certa regularidade, então a gente vai utilizar o elipsoide nas nossas projeções. Né? Depois vocês verifiquem esse cara aqui louco, eu até ia falar na sala de aula, que ele tentou morrer tentando provar que a Terra é plana. Depois, se vocês quiserem colocar no YouTube, coloca lá. Ele fez um foguete, gastou acho que 15 mil dólares, alguma coisa assim, fez o foguete. O foguete deu errado e ele morreu. E o mais interessante é que, olha aqui, né, o americano acreditava que a Terra tem forma de um disco voador. Que coisa, né? Mas vamos lá, depois vocês verificam, vocês estão com tempo aí, depois vocês verificam. Tá? Aqui a diferença entre o geoide e o elipsoide, né? A gente vai utilizar então, no caso, o elipsoide, tá? E é claro, projeções, a gente tem várias projeções. Tem projeção certa? Tem projeção errada? Não. Todas vão ter as suas limitações e todas vão ter as suas potencialidades, as coisas boas. Então a gente vai começar com a projeção cilíndrica. Por que chama projeção cilíndrica? A gente vai pegar aquele elipsoide, aquela forminha da matemática, essa daqui, ó, né? E a gente vai envolver esse elipsoide sobre um cilindro, por isso chama projeção cilíndrica. Né? Qual que é a característica da projeção cilíndrica? Lembrando que ela é a mais utilizada, tá, gente? Projeção cilíndrica, ela tem melhor uso no equador, ou mais próximo do equador, da linha do equador. Por quê? À medida que a gente vai se afastando do equador, a distorção, né, vai ser maior. Então vocês vão ver depois o que eu quero dizer com isso. Então a gente tem uma menor distorção, sempre vai haver distorção, tá, gente? Uma menor distorção no equador, à medida que a gente vai se afastando do equador, tanto ao norte quanto ao sul, a gente vai ter uma maior distorção, tá? Porque exatamente aqui, ó, você percebe que essa região equatorial, ela tá bem rente justamente a esse cilindro. À medida que a gente vai se afastando aqui, ó, tanto ao norte quanto ao sul, essa distorção vai aumentando, tá bom? A projeção cônica é a mesma coisa, a gente vai envolver esse elipsoide sobre um cone, é a famosa projeção sorvete de casquinha ou corneto para quem gosta de sorvete. Tá percebendo aqui, ó, gente, que essa região de média latitude, né, claro que pode ser latitude tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, tem uma menor distorção. À medida que a gente vai se aproximando ou do equador ou das altas latitudes, essa distorção vai aumentando. Agora, e a gente vai ter também a projeção plana ou azimutal. Se você prestou atenção, você vai perceber que a projeção utilizada pela ONU, a projeção plana ou azimutal, ela é mais utilizada nas altas latitudes. Então, nas altas latitudes, a gente tem uma menor distorção. À medida que a gente vai se afastando dessas altas latitudes, essa distorção vai sendo mais evidente. Claro que a projeção, né, que eu falei para vocês, mais utilizada é a projeção cilíndrica. Dentro da projeção cilíndrica, nós vamos ter a projeção conforme, ou também conhecida como projeção de Mercator, e a projeção cilíndrica equivalente, ou projeção de Peters. Precisa decorar esse conforme, esse equivalente? Não. Entenda que você tem a projeção de Mercator e a projeção de Peters. Vamos falar qual que é a semelhança, basicamente? São projeções cilíndricas. Ou seja, ambas essas projeções, elas vão ter a sua distorção mais evidenciada a partir do equador. Menor distorção no equador, à medida que a gente se afasta do equador, uma maior distorção. Acontece que na projeção de Mercator, que tipo de distorção a gente vai evidenciar? Olha o tamanho da Groenlândia, gente. Olha o tamanho dos Estados Unidos, olha o tamanho da Rússia. Tudo bem, você vai falar assim, nossa, mas a Rússia já é grande. Sim, mas ela está maior do que o tamanho original. Então o que a gente vai ter na projeção de Mercator? Uma distorção na área, só que o contorno, a forma daquele continente, a forma daquele país vai se manter igual. Então a gente vai ter uma distorção na área, ao contrário da forma, ao contrário do contorno, que vai se manter igual. Ao contrário da de Peters, a de Peters vai ser exatamente o contrário. A área se mantém igual e a forma se distorce. Ou seja, se eu quiser saber a área entre a Groenlândia e o Brasil, a gente vai utilizar a projeção de Peters. Você percebe que a Groenlândia aqui, em que a área vai se manter, ela é bem menor que o Brasil. Mas se a gente analisar o de Mercator aqui, a Groenlândia é maior que o continente africano, muito maior que o continente
sul-americano, porque a Groenlândia está longe do Equador, né, e ela tem a sua área na projeção de Mercator sendo, né, bastante distorcida. Então a gente aqui tem uma verificação maior da área, só que a gente não tem uma verificação da forma, né? Você tem como se fosse a macetar, né, a determinados países na projeção de Peter, tá bom? Aqui tem mais uma figurinha que mostra a diferença da projeção de Mercator, tá, gente? Né, da área real, né, e da área sendo mostrada, representada na projeção cilíndrica de Mercator, né? Olha o tamanho da Groenlândia, que é no caso esse azulzinho escuro, e esse azulzinho claro é o que está sendo evidenciado na projeção cilíndrica. Então você tem uma distorção muito grande na medida que a gente se afasta do Equador, beleza? Aqui na verdade, então beleza, tá tranquilo aqui, tá tranquilo. Sai do celular que eu sei que vocês já estão no celular, tá? Para de mexer no WhatsApp, para de mexer no YouTube, tá? Presta atenção na minha aula, tá? Todo mundo prestando atenção, tá? Tá? Em casa também, o professor também tem que chamar atenção. Tenho certeza que vocês estão tudo no celular, então presta atenção, tá bom? Projeção e escala é difícil, viu? Então vai ter questões aí da lista que tem projeção e escala, depois você vai ficar mandando mensagem para mim, tá? Não vou responder mensagem, tá? Presta atenção na aula que você vai entender. Vamos lá, gente. Tô chegando na aula, tô chegando no final já. Então a gente vai ter dois tipos de mapa. A gente vai ter o mapa básico e o mapa temático. O mapa temático a gente já viu, gente. O que é o mapa temático? Basicamente, é um mapa que tem como objetivo mostrar um determinado tema. Esse daqui é um mapa ridículo, é um mapa tonto, mas é um mapa que evidencia um fenômeno. Qual fenômeno? É a população, a frequência de pessoas ruivas na Europa. O que a gente verifica aqui? É uma legenda, tá bom, gente? Ó, legenda. Então, a gente tem países onde eu tenho menos de 1% da população considerada ruiva, ou red hair, né? E a gente vai, à medida que a gente vai se aproximando da cor vermelha, autoexplicativo, vai aumentando a proporção de pessoas ruivas naquela população. E olha que engraçado, né? O máximo que você vai ter, né, é acima de 10%. Claro que acima de 10% pode ser 90%. Mas o máximo que chega é 25%, 30% no máximo, tá? Então a gente verifica que algumas partes da Europa tem uma maior concentração de pessoas ruivas e outras nem tanto, tá bom? Agora, o que é o mapa básico, né? Também conhecido como cartas topográficas. Porque esses daqui são mapas básicos. Antes de explicar por que são mapas básicos, vamos tentar entender o que são essas cartas topográficas. Vamos lá. Os mapas ou cartas da mesa têm como objetivo mostrar o relevo, a topografia, cartas topográficas de uma determinada área. O que é topografia, gente? É o relevo, é a altitude. Como que eu faço, gente, para mostrar uma altitude? Então eu vou ter que representar a altitude de que maneira? Eu vou utilizar isolinhas. Você lembra que as legendas são pontos, linhas ou polígonos? Exatamente. O que são isolinhas? Iso iguais, linhas de valores iguais. Ou seja, são linhas que vão ter o mesmo valor, né? Qual o valor? De altitude, né? Também conhecidas de isolinhas, também são chamadas de curvas de nível, ou seja, linhas de mesmo valor que medem a altitude do lugar. Então, se você pega aqui, ó, exemplo prático, se você pega essa linha aqui, ó, né, é uma isolinha, mas qual que é o valor dela? Calma que a gente vai chegar lá, ó. Tá vendo? Vocês estão acompanhando o mouse aqui, ó. Sai do celular. Eu sei que vocês estão no celular. Ó, 50 metros. Ou seja, está 50 metros acima do nível do mar. E essa linha aqui, ó, essa próxima aqui, 100, porque toda essa linha está a 100 metros. Essa daqui, 150, a outra, 200, 250 e assim por diante. Então você está percebendo que naquela mesma linha vai ter o mesmo valor. O valor nesse sentido, o valor em metros, sempre em metros. O que é a altitude, gente? A altitude, não confundam altitude com latitude. A altitude é distância em relação ao nível do mar. Então, que nível que é essa daqui, gente? Ó, que nível que é essa linha aqui, ó? Linha de costa. Por que chama linha de costa? Porque a gente está na praia, gostoso, né? Gostoso depois da quarentena. Se você está na quarentena, não vá para a praia, tá bom, gente? Então, 0 metros de altitude. À medida que a gente vai se afastando do litoral, a altitude vai aumentando até chegar no topo do morrinho aqui, ó, 350 metros. O
que a gente está percebendo aqui, gente, em relação às curvas de nível em relação à altitude? Que é uma representação da realidade. Óbvio, gente, você está percebendo que quanto mais juntas elas estiverem uma das outras, mais íngreme, mais acentuado é aquele morrinho. Quanto mais distantes uma da outra for, menor é a inclinação, né? Mais plano é aquele morrinho. Para quem não conhece, aqui é o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, tá bom? Aqui algumas figuras para evidenciar aquilo que eu falei da altitude, né? Quanto mais junto for as curvas de nível, mais alto, mais íngreme é aquele terreno, né? Agora, aliás, uma coisa que faltou aqui. Por que os mapas básicos ou as cartas topográficas são chamados de mapas básicos? Gente, para fazer qualquer tipo de casa, de shopping, de qualquer tipo de estabelecimento comercial grande, relevante, eu tenho que saber a topografia, o relevo daquela área. Eu não vou construir uma casa numa área muito íngreme, né? Eu tenho que fazer uma certa, tornar aquele relevo o mais plano possível, né? Isso é muito comum em prédios, em algumas casas. Eu preciso saber o terreno onde eu estou construindo determinado estabelecimento comercial, tá bom? Né? Agora a gente vai falar do anamorfose. O anamorfose, gente, não deixa de ser um mapa temático. É um mapa temático um pouco diferente? Eu concordo, é bem diferente. Mas ele é um mapa temático porque ele vai evidenciar um tema. Mas como que ele vai evidenciar? Ele vai distorcer a área. Esquece, não tem muito a ver com projeção, esquece. É um mapa mais, como que eu posso dizer, sem uma precisão cartográfica. O objetivo da anamorfose é basicamente evidenciar um determinado fenômeno. E como que ele faz para evidenciar? Ele vai distorcer de forma proposital aquela área. Tá? Então, por exemplo, esse mapa aqui, ele está querendo evidenciar que tipo de fenômeno. Ou seja, o que está, para quem não sabe, aqui é a Índia, esse verde aqui bem forte é a China, esse verde musgo aqui ao norte da China é a Rússia, aqui a gente vai ter o Oriente Médio, aqui a gente vai ter a Europa, a África, a América do Sul, tá? A Ásia, tá? Então, o que a gente... o Japão está aqui, ó. Que tipo de fenômeno a gente está representando? O que a gente precisa entender para interpretar uma anamorfose? A gente precisa ver que tipo de fenômeno está sendo mais distorcido em determinadas áreas e que tipo de fenômeno está sendo murchado, vamos supor assim, entre aspas, bem entre aspas, em outras áreas. Então, o que está acontecendo, por exemplo, na China, na Índia? O que tem bastante na China e na Índia? É pobreza? Mas, pô, o Brasil não está tão inchado assim. Olha os Estados Unidos não tem tanto pobre assim. Olha a África deveria estar muito mais inchada, né? Pobreza na África é uma coisa crônica. Então, o que está acontecendo na China e na Índia? População, né? População total. A gente sabe que os países mais populosos são a China, a Índia, claro, o Brasil também, Estados Unidos, né? O Japão também, tá? Então, é a população. Tá? Aqui a gente vai ter uma outra comparação de duas anamorfoses. Mesmo mapa de população total, você percebe, olha aqui a China, a Índia, Brasil, México, Estados Unidos, Europa. E aqui a gente vai ter uma comparação com o produto interno bruto, ou seja, tudo que é produzido internamente naquele país. E aqui a gente vai conseguir saber se um país ele é rico ou não. Quando um país é rico, gente, aqui nesse gráfico ele é menor e aqui nesse gráfico ele é muito maior. Por quê? Porque se aqui estou sendo evidenciado um país pequeno, mas aqui grande, isso diz o quê? Que eu tenho pouca população, mas eu tenho uma grande quantidade de riqueza. Isso faz com que o país seja o quê? Seja extremamente rico. Tá? Por exemplo, o Brasil. O Brasil é um país que está, entre aspas, um pouco inchado aqui e um pouquinho inchado aqui. Então o Brasil é um país de renda média. Né? Olha a China. A China está bem inchada aqui e também está bem inchada. Claro, o que isso denota sobre a China? É um país de renda média, de renda baixa, renda média. Qual que é o grande problema? Olha como a África está inchada aqui e olha como ela está bem murchinha aqui. O que isso diz? Que a África, de uma maneira geral, é um continente pobre. Agora, o contrário a gente consegue fazer com a Europa. Você está percebendo que aqui no gráfico de baixo, ela está muito mais inchada que o gráfico de cima. Isso denota o que, gente? Que a Europa, de uma maneira geral, é um continente extremamente rico, tá bom? Outro gráfico aqui, né, diferença de mortos em guerras na África, no Oriente Médio e a indústria militar. Grande parte da indústria militar que acaba contribuindo indiretamente
para diversos conflitos estão em países desenvolvidos, tá bom? Aqui, na verdade, é uma outra anamorfose, bem maluca, na verdade, que é de pesquisa e desenvolvimento. O que é isso? Né? Por exemplo, desenvolvimento de remédios de vacinas. Olha que interessante. Então, obviamente, a chance de nós encontrarmos uma vacina, por exemplo, para o coronavírus, provavelmente não será no Brasil, mas será em países mais desenvolvidos, né? Estados Unidos, Europa, Japão, né? A chance é muito maior porque eles acabam investindo muito mais em pesquisa e desenvolvimento, tá? Para terminar, gente, eu vou falar de coisas que eu já falei, que são as tecnologias associadas a mapeamento. O sensoriamento remoto a gente já falou, que vai ser o próximo slide aqui. O que é o sensoriamento remoto? É basicamente imagens tiradas de satélite, tá? Agora, por que chama sensoriamento remoto? Né? Provavelmente você está na frente da sua TV com um controle. Controle o quê? Remoto, ou seja, controle longe da TV. Então você aperta um botão e a TV atende aquele controle, né? Aquele controle do controle remoto, enfim. Então, o sensoriamento remoto, ele captura as informações da superfície de forma remota, de forma distante em relação ao alvo a ser capturado. E sensoriamento remoto, sensoriamento é por quê? Porque você tem um sensor dentro do satélite que vai captar essas informações. Então, basicamente, como funciona? Claro que tem muita física por trás, mas a gente vai resumir de uma maneira mais didática. Você tem basicamente uma fonte de energia que vem do Sol, ela penetra sob a atmosfera, parte dessa energia acaba sendo absorvida pela superfície e parte dessa energia acaba sendo irradiada, refletida. Parte dessa energia refletida pelos corpos, prédios, casas, árvores, solo, acabam sendo absorvidas pelo sensor. Ele capta essas informações dessa energia refletida e transfere essas informações para a estação de receptação. Essa estação de receptação faz uma certa filtragem, ela faz uma série de procedimentos para tornar aquela informação visível, ou seja, ela transforma aquela informação em uma imagem de satélite. Tá? Outra questão que a gente vai utilizar é o Global Position System, ou famoso GPS. Uma coisa importante, claro que todo mundo aqui tem GPS no celular, no carro, no computador, enfim. Né? Agora, você pode comprar um GPS, um aparelho de GPS. Claro, por que você vai comprar um aparelho de GPS? Porque ele foi feito para isso, ele é muito mais preciso que o GPS do nosso celular. Mas é claro, para nosso uso cotidiano, o celular dá mais, né, do que certo. A questão, eu queria falar para vocês uma coisa. Vocês já viram que o sinal do GPS às vezes fica ruim, às vezes cai. Por quê? Porque ele vai precisar da informação de 3 satélites para ter 100% do seu funcionamento. Se por acaso um desses satélites, um desses 3 satélites não estiver funcionando bem, o que vai acontecer? Basicamente, o sinal vai cair ou não vai ficar 100%, né? Vai perder da sua precisão. Então, se ficar muito nublado, se estiver chovendo, mesma coisa. Então, da mesma forma que a internet pode sofrer variações, o sinal do GPS também. Bom, gente, já aconteceu comigo várias vezes. Tá? E agora, o que é o SIG? O Sistema de Informação Geográfica, ou em inglês, Geographic Information System. Está escrito errado, tá? O nome correto é Sistema de Informação Geográfica, não Geografia. Tá? Basicamente é um software que ele vai criar mapas através ou do imagem de satélite ou dos pontos coletados por GPS. Por exemplo, eu posso fazer um mapeamento na minha cidade de casos de coronavírus. Como que eu vou fazer esse mapa? Você vai utilizar um software, ou seja, você vai utilizar um SIG, ou no caso um GIS, né, que é em inglês, mas a gente vai falar em português. Você vai utilizar um SIG, que é um programa que vai elaborar um mapa. Só que, claro, como que eu faço para coletar esses pontos na cidade, por exemplo? Por exemplo, Piracicaba, Hortolândia, como que eu faço? Eu vou colocando pontos. Olha, nesse último aqui, ó, a gente tem uma ideia aqui, ó, você vai coletando pontos de casos de coronavírus. Pode ser só coronavírus? Não. Pode ser violência, pode ser dengue, pode ser muita coisa, tá? Um monte de coisa. Então eu posso, através de um software chamado SIG, a gente pode criar vários e vários mapas. Eu utilizei muito na minha graduação, é uma das coisas mais legais que tem, tá bom? E eu fico por aqui, tá? Depois eu vou mandar esse link aqui. Esse link, na verdade, é
é uma imagem de alta resolução de Hong Kong, né? Uma imagem que tem uma quantidade enorme de pixels, ou seja, uma imagem de ultra resolução. Você consegue ver com muito detalhe toda a realidade da cidade de Hong Kong, tá, gente? Bem interessante, vou passar para vocês. Tá bom, gente? Eu fiquei por aqui, espero que vocês tenham gostado e é isso aí, tá bom? Eu acho que, então, com relação ao conteúdo, gente, só deixa eu dar um adendo aqui para vocês. Até o final do mês, quer dizer, até agora, a gente continua o conteúdo normal, a gente vai tentar fechar o bimestre. Eu não sei como que as coisas vão ser, tá? Mas a gente vai entrar em férias no próximo mês, tá? Não sei se nem era pra falar isso, mas de qualquer forma, depois eu entro em contato com vocês, tá bom? Forte abraço a todos e se cuidem, tá?